Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O assunto de hoje é a informalidade no mercado de trabalho. A quantidade de trabalhadores sem carteira e de empregadores sem CNPJ nunca esteve tão alta. Em 11 estados do Brasil, a taxa de informalidade ultrapassou 50%, segundo o IBGE. Estão aqui no estúdio Bruno Souza, que é advogado trabalhista, e o sociólogo Luiz Otávio Assunção. Sejam muito bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Bom, vamos começar então entendendo quem é que está nessa classificação da informalidade. Seriam as diaristas, seriam os motoristas de Uber? Por que esse aumento? Muito bem. Bem, informalidade é um conceito muito complexo, muito difícil, muito multivariado. Uma infinidade de categorias estão dentro desse processo. A diarista está aí dentro, o flanelinha está aí dentro, o vendedor de balinha no trânsito está aí dentro. Enfim, é o sujeito que não tem as garantias sociais, as garantias trabalhistas, não só carteira de trabalho, mas todas as capacidades, as possibilidades, né, de uma gestão do Estado. Ele está isolado desse processo, ele está fora desse processo. Isso, enfim, tem inclusive outros conceitos além de informal, né, precário, um trabalho parte do tempo apenas, ele não usa todo o tempo produtivo dele. Enfim, de qualquer forma, no mercado de trabalho, esse trabalhador é aquele que está no nível mais baixo do processo. E que não tem direito nenhum. Não tem direito praticamente, ele realmente é aquele que ele está com ele mesmo, ele não tem a garantia, ele não tem uma estrutura que o favoreça e, de uma forma geral, é o grupo mais pobre da população. Bem, na verdade, a gente teve a reforma trabalhista em 2017 com o intuito de aumentar o emprego. A proposta do governo era que a reforma viria para gerar mais postos de emprego. O que acontece é que a reforma veio num momento não tão bom com relação à economia do país, e o que demonstra que não basta apenas uma reforma trabalhista para gerar novos postos de emprego, se a economia não vai bem, né? O empregador ele não vai passar a contratar só porque tornou mais fácil e mais barata a contratação de um empregado. Então a reforma trabalhista ela trouxe alguns pontos bastante vantajosos para o empregador, como por exemplo a questão do trabalhador intermitente, que tem a possibilidade de o empregador contratar um empregado apenas para receber quando prestar o serviço. Essa situação torna mais fácil e atrativa para o empregador, que não vai fazer essa contratação porque a economia não vai bem. O que demonstra que não basta apenas a reforma trabalhista para gerar os postos de emprego. O que mais demonstra é o seguinte: a economia na situação ruim faz com que os postos de emprego diminuam e as pessoas precisam de renda para pagar as contas, então aí elas têm que partir para o trabalho informal. Acho que a gente está... O Bruno, ele chamou atenção por um problema aqui que eu acho que é muito importante. Toda a política de emprego, que é importante destacar que não se fala mais hoje em política de emprego. Por que não fala em política de emprego? Porque você não consegue gerar emprego. A gente está diante, esse programa, eu acho que a importância dele é fundamental, porque está diante do problema número 1 do Brasil e do mundo. Você está falando de trabalho, você está falando de condição de vida. É a base da riqueza, é o trabalho, e não tem para todos. Aí você está com um problema seríssimo. E você tem questões conjunturais e questões estruturais. Questão conjuntural, às vezes a economia vai bem, levanta um pouco, às vezes vai mal, cai um pouco. Mas você tem por baixo, você tem questões mais profundas ainda, que não são uma política de governo que vai resolver. Exemplo, política de emprego você não faz. Por que você não faz? Porque você não vai conseguir gerar. Então você está gerando o que a gente chama de política de mercado de trabalho. Qual que é a diferença? Eu estou te dando maior empregabilidade. Por isso tanta reciclagem, por isso tanta essa gestão das organizações, né, criar, por exemplo, a maior capacidade que você tenha de conseguir um emprego. Você não tem garantia que você vai ter esse emprego. Né? O Bruno chama atenção para isso, o trabalho intermitente. Essa narrativa de longo prazo, eu tenho um emprego estável, com carteira, etc., etc., a longo prazo, eu posso fazer dívidas de longo prazo, isso praticamente não existe. Aí você tem um problema que, inclusive, ultrapassa o Brasil. É uma questão, inclusive, de organização de estados supranacionais, né, de organizações supranacionais. Nós estamos diante de um problema muito sério. Vamos falar então das consequências? Bom, a taxa é de 41%, né, de pessoas na informalidade. Isso significa 38,4 milhões de pessoas que estão aí nesse mercado. Quais são as consequências imediatas? Não a longo prazo, daqui a pouco a gente fala a longo prazo, mas imediatas.
Você levantou uma questão da marginalidade. É muito comum se ouvir essa questão de marginalidade, a gente ouve com muita frequência. O grupo está fora do processo, ele é marginal. Às vezes até de uma maneira pejorativa. Ele é um marginal em relação à sociedade. Tem que pensar um pouco nisso com mais cuidado. Porque esse marginal, esse que está fora do processo, na verdade, não está fora do processo. Por que que o salário cai? Por que que a renda é menor? Por que que ele pressiona tanto o mercado de trabalho? Muitas vezes, eu posso lhe pagar um salário mais baixo porque você está fora e você aceita qualquer coisa. Você tem que pagar, você tem que comer, você tem que vestir. Então, eu te aceito uma situação muito precária, eu aceito, porque eu não tenho outra condição. Então, essa ideia de que ele é marginal ao sistema, tem que tomar cuidado com essa ideia, porque não existe isso. Eu estou dentro do sistema de uma maneira extremamente perversa. Eu estou dentro do sistema ao contrário do sistema, gerando, é o que a gente chama, né, o exército de reserva, que está pressionando. Então, quando você dá um dado de 38 milhões, são 38 milhões de pessoas querendo emprego, buscando, tentando, o sujeito não está ali dentro fazendo aquele trabalho extremamente precário por uma decisão pessoal. Necessidade. É por necessidade, eu tenho que pagar as contas. E onde que eu encontro? Se eu não encontro, para onde que eu vou então? E aí, meu amigo, tanto que você vê, quando, né, Mari, quando abre um concurso público, é estrondoso o número de candidatos por uma vaga. É uma coisa absurda. Você olha para aquilo assim, você fala, caramba, a situação está muito delicada, muito delicada. As pessoas se sujeitam à informalidade, a um trabalho mais precário, por extrema necessidade de realmente pagar as contas, não porque elas querem aquele tipo de trabalho. Isso é um problema, inclusive, em termos de a longo prazo. O que que isso pode gerar quando o sujeito está na rua, sem emprego, sem trabalho? Se ele for um pai de família, chega em casa, o filho passando fome. Olha, isso é uma... Vai para o problema social. E muito sério. Isso pode criar até movimentos muito sérios, né? A gente tem um caso que agora, recentemente aqui na América do Sul, no caso do Chile. O que é aquilo que está acontecendo? Você está na cara que é um problema social que não está sendo resolvido. Tem que se pensar isso com muita seriedade. E diante desse cenário, Bruno, eu lembro aqui que só 62,9% da população contribui para a Previdência. Então, quer dizer que essa conta não fecha logo ali, né? Não a longo prazo, a curto prazo mesmo. Sim, a curto prazo. Hoje a gente vive um sistema de previdência social em que as pessoas trabalham hoje para pagar as aposentadorias e pensões de pessoas que já contribuíram no passado. 62,9% de contribuição não é capaz de arcar com os custos que a Previdência tem hoje. É por isso que a gente tem um déficit da Previdência, Perfeito. que já existe, é uma realidade e tem piorado a cada dia que passa. Então, com a tendência que a gente está tendo ultimamente de aumento do trabalho informal, o profissional que está ali no trabalho informal, ele não contribui para a Previdência. Lá na frente ele vai precisar de uma aposentadoria. Não vai ter recurso suficiente para garantir a aposentadoria do jovem que está trabalhando e contribuindo hoje. Vamos falar também do reflexo em outros setores, né? Essa pessoa que fica na informalidade muitos anos, como o Bruno disse, não contribui para a Previdência, não tem direito à aposentadoria. Quando chegar lá na frente, já for um idoso, isso vai recair sobre a saúde pública, né? E também sobre a questão do salário social. Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são os direitos, então, que lá na frente essa pessoa pode ter e que vai impactar também na economia. A pessoa que ela não contribuiu com a Previdência Social ao longo da vida, ela tem uma possibilidade de lá na frente receber o valor de um salário mínimo do governo. A lei do LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, em que a pessoa com 65 anos de idade, que não tem contribuições, e aí tem uns requisitos específicos, como, por exemplo, a renda per capita da casa não for superior a 1/4 do salário mínimo, por exemplo, ela terá o direito de receber um salário mínimo. Só que, por exemplo, essa pessoa ela já não contribuiu nem para quem estava aposentado na época que ela trabalhou e vai depender de alguém estar trabalhando para ela poder receber o teu benefício. Professor? Pois é, essa questão dos idosos. Existem grupos, se para a sociedade como um todo, a gente está vivendo uma situação, esses dados da informalidade extremamente elevados, existem grupos ainda mais vulneráveis, né? E não são só os idosos, acima dos 50 anos, 55 já é muito mais difícil, né, você conseguir um emprego estável, organizado, enfim. Mas existem outras categorias também. A gente pode pensar nos jovens também que estão entrando pela primeira vez no mercado de trabalho. Primeira coisa que o empregador pergunta, qual é a sua experiência? O que um jovem tem de experiência? Quer dizer, eu não te contrato porque você não tem experiência. O jovem, o idoso, o imigrante que sofre tanto, a mulher. A mulher está passando por um processo, a posição da mulher no mercado de trabalho hoje é extremamente diferenciada, mas ela teve que fazer quase que uma dupla carreira para conseguir sobreviver nesse espaço. Então, se já é difícil, tem categorias
que ainda são muito, muito mais vulneráveis. Inclusive, você tem que levar aí questões de ponto de vista, questões étnicas, né? Você tem que entender que existem preconceitos, né? Você vê dificuldades de certas categorias étnicas ocuparem postos de gestão, postos de destaque, enfim. Bom, diante desse cenário, então, como mudar a realidade? Quais são as opções? É o que a gente vai debater no próximo bloco do Fórum. Não saia daí. O Fórum está de volta hoje falando da informalidade que bateu recorde no nosso país. A saída que muitos brasileiros encontraram para pagar as contas foi se reinventar, criar, empreender. Segundo o IBGE, a quantidade de trabalhadores por conta própria ou sem carteira assinada vem aumentando por falta de oportunidade no mercado formal. Nessa mudança de rota, um dos desafios é garantir direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte. Para o microempreendedor individual, a saída é pagar a Previdência Social 5% do salário mínimo, ou seja, cerca de R$ 50 por mês. Para se formalizar como microempreendedor, basta entrar no portal do empreendedor.gov.br. Esta opção é para quem recebe por ano menos de R$ 81 mil. Agora, para quem ganha mais do que isso, o caminho é pagar como trabalhador autônomo. É o caso da fisioterapeuta Anne Passos. Desde que começou na profissão há 15 anos, todo mês ela desembolsa 11% do salário mínimo. Para ter direito a licença, em caso de precisar, licença de saúde, afastamento em caso de doença e visando também a aposentadoria. Bom, parece que essa é a preocupação, então, de todo trabalhador, seja formal ou não, né? O MEI é uma boa escolha? Sim. Primeira coisa, empreendedorismo, isso não é novo. Empreendedorismo é fundamento do que a gente chama, desde o século XIX, do liberalismo econômico. Ou seja, você é dono da tua vida, você é responsável pela tua vida, você tem que ter iniciativa na vida, você tem que ter responsabilidade na vida, você tem que ir à luta, você não tem que se acomodar. E o brasileiro tem muito disso, né? De arriscar, de enfrentar as dificuldades. É a base para você conseguir construir algo na vida, qualquer coisa que seja, que você tenha essa disponibilidade. Então, o empreendedorismo está exatamente valorizando esse processo que já vem aí há mais de 2 séculos, uns mais, outros menos, etc. Isso é fundamental. Não há sociedade, não há grupo, não há pessoa que avance se ela não tem esse espírito empreendedor, iniciativa, responsabilidade, etc. Mas tem que tomar cuidado também com o outro lado que tem aí dentro, porque muitas vezes você vai jogar apenas no indivíduo a possibilidade de resolução do seu problema. E as questões, os capitais, digamos assim, não são os mesmos. Uma pessoa que tem uma formação econômica, que tem uma base econômica, uma base cultural, uma base política, uma base social, ele vai competir com esse outro que muitas vezes não tem essa base. Então, muitas vezes, essa desigualdade. Então, se por um lado é importante o empreendedorismo, essa visão liberal de eu construir minha vida, isso é absolutamente fundamental, por outro lado também é absolutamente fundamental que você tenha condições para que ele consiga construir. E essas condições, muitas vezes, não é ele que vai construir. Essa condição, muitas vezes, aí sim, é o Estado, é a organização, é o município, etc., que vai ter. Então, é uma conjunção dos dois. Não dá para ficar dizendo que é só uma questão empresarial. Você tem que criar também uma infraestrutura que permita a ele, realizar esse potencial com muito mais possibilidade. Apesar de, às vezes, o profissional estar ali num trabalho informal, ele tem que empreender, é bom, às vezes é uma situação difícil, mas a melhor maneira e mais simples e mais barata para ele entrar na formalidade seria o cadastro como microempreendedor individual, conhecido como MEI. Ele vai ali pagar entre R$ 52 e R$ 57 atualmente para ter pelo menos o benefício garantido de um salário mínimo caso tenha algum problema com saúde, lá aposentadoria lá na frente, ou caso de falecimento ou reclusão, a tua família terá direito a pelo menos um benefício previdenciário. E a gente viu, Bruno, na reportagem que existem 2 modalidades. Você pode fazer isso ou pode contribuir particularmente com a Previdência. Como é que funciona essa segunda modalidade? O MEI já é automático, você já garantiu o direito. O MEI ele é automático, você vai contribuir ali mensalmente, com base no salário mínimo, mas ele tem uma limitação de faturamento anual, que é de R$ 81 mil. Para aqueles que faturam valor superior a isso, uma opção seria contribuir como contribuinte individual. Vai pagar ali um pouquinho mais alto, mas vai ter os mesmos benefícios previdenciários. Então, onde que esse trabalhador pode ir para conseguir contribuir com a Previdência se ele não quer fazer parte do MEI?
Basta o trabalhador comparecer a um posto do INSS para garantir o número do PIS ou NIT e com o número em mãos, basta ele acessar o site da Previdência Social, gerar uma guia GPS e contribuir de forma individual. Vai gerar a guia vence todo dia 15 de cada mês, referente ao mês anterior. E aí o valor varia do quanto ele vai receber, a alíquota... Isso, na verdade, o valor que ele vai pagar vai ser um percentual fixo com base no salário que ele pretende contribuir. Vamos falar um pouquinho, então, a gente comentou sobre o empreendedorismo e tem um fato que eu quero que o senhor comente, analisando mais sociologicamente isso. A proporção de registros de CNPJ é maior entre as mulheres, né, do que os homens. Eu queria que você explicasse esse movimento. As mulheres, né, nessa transformação que a gente vem vivendo, se arrisca mais e está responsável? Já é a chefe de família hoje em dia? Sim, que ela é chefe, tem ocupado. Esse processo, a mulher ela entrou de uma maneira no mercado de trabalho, primeiro que ela entrou depois que o homem, e ela sofria muito preconceito que o homem não sofria por ter entrado antes, e ela, num espaço de 30, 40 anos, ela superou e tem superado com muito mais possibilidade. Isso é um caso que, ali na sociologia, a gente tenta muito... A que se deve esse processo? Eu acho que é um processo de uma posição secundária que a mulher ocupava fora do mercado de trabalho antes. Só um dado, por exemplo, a dona de casa... Né, quando ela não trabalhava. Era muito comum a dona de casa no final da vida ouvir do marido, muito marido já falou isso para a mulher depois que ele aposentava, eu sempre trabalhei, você nunca fez nada. É verdade. Né? Esse tipo de coisa, isso mexe na autoestima de qualquer um. E a mulher começou então, ela teve que, é como se fosse, eu tenho que superar dois processos, eu tenho que entrar no mercado de trabalho e eu tenho que superar o preconceito. Eu tenho que lutar duas vezes, Eu acho que isso deu um empoderamento para ela, que o homem não passou por esse processo, por ele ter entrado antes. E os dados estatísticos mostram que ela tem ocupado em vários cargos, não só com relação a empresas, dentistas, médicos, curso de educação física, né, que a gente dá aula também dele, as mulheres praticamente não tinham, já está quase que superando os homens também, em vários cursos. Eu acho que a mulher, o homem ficou numa posição meio que estacionada, meio que acomodada, e a mulher entrou... Caramba, eu tenho que achar o meu lugar aí dentro. E isso está se revelando de várias maneiras, inclusive nessas empresas. É um dado sociologicamente muito relevante esse processo de entrada, essa diferença da mulher no mercado de trabalho. Hoje a mulher pede, né, o nosso advogado pode dizer melhor, mas a mulher pedir divórcio, enfim, pedir guarda de filhos, antigamente não era para a mulher. Hoje ela já está na linha de frente desse processo. Outra categoria que tem crescido bastante é a de motoristas de aplicativos, e as mulheres também estão entrando nesse mercado com tudo, né, professor? Bom, o número de pessoas que trabalham então em veículos cresceu 29,2%, segundo a última pesquisa do IBGE. E esse trabalhador, ele está na informalidade, porque ele não tem um vínculo. E aí é uma questão que a gente já debateu, inclusive, em outros programas aqui, Bruno, e eu queria que você falasse como advogado trabalhista, qual que é a posição desse motorista? Ele não tem direito a nada, ele fica realmente à mercê de ganhar aquilo por mês e não ter direito nenhum? Na verdade, o motorista de aplicativo, enquanto ele está exercendo a atividade profissional sem o registro de CNPJ, ele está classificado como um trabalhador informal. Desde agosto de 2019, os motoristas de aplicativo já têm a possibilidade de se cadastrarem como microempreendedor individual e ter os benefícios que o MEI oferece. Isso porque a categoria de motoristas de aplicativo já está inserida na relação de atividades que podem ser cadastradas como MEI. Beleza. Professor, então a gente vê esse crescimento, né, dos motoristas de aplicativo e é um movimento que realmente vem tomando espaço, né? É esse cuidado, né, que o Bruno falou, que eles podem ser inseridos, mas nem todo mundo tem acesso a essa informação, né? Então, eu queria que você me comentasse um pouquinho sobre essa questão desse fenômeno que tem acontecido. Esse é um excelente exemplo desse processo do empreendedor, do sujeito que caramba, eu tenho que pagar minhas contas. O problema dele, e não é o excelente exemplo, é que ele gera conflitos como qualquer outro. O problema da sociedade é quando eu quero, você quer, todos querem, todo mundo tem que ganhar a vida, todo mundo tem que lutar. E todos querem, todos desejam a mesma coisa. E quando todos desejam a mesma coisa, isso pode levantar aquele lado o quê? Aquele lado tenebroso que nós temos, aquele lado selvagem do ser humano. Aquele lado de superar o outro da maneira que eu puder. Isso gera conflito. É exatamente aí que não se pode pensar exclusivamente em questão apenas do empreendedor. Você tem que ter proteção, porque se você não tiver proteção, você está sendo regido pela lei de quê? Do desejo, da vontade de querer fazer as coisas. E essa é absolutamente legítimo em qualquer ser humano. Então, ou você cria mecanismos que controlam essa selvageria, que é a disputa pela vida, a luta pela vida,
E aí o caso do Uber é um excelente exemplo disso. A gente sabe dos conflitos que, né, o pessoal do táxi, o conflito que eles têm com eles, né, muitas vezes não é um conflito aberto, mas é um conflito latente, a gente sabe que existe. É exatamente esse controle, porque senão você faz meio que você corre o risco de regredir a barbárie. E aí é aí que tem que ter uma regulação, tem que ter uma organização, tem que ter uma gestão. Por isso a questão do trabalho, ela é absolutamente vital. E tem que pensar com muito cuidado. Bom, nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço a participação do senhor, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Foi boa, hein? Você aí de casa pode rever esse programa e acompanhar as notícias da TV Justiça nas nossas redes sociais. No YouTube, o canal é TV Justiça Oficial. E no Twitter, @TV Justiça. Te espero na semana que vem. Tchau.